noite, gente. Vamos começar a nossa live de hoje, quinta-feira, 6 de agosto, com o nosso amigo, produtor audiovisual, professor Marcos Leone. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal que está aí acompanhando. Boa noite. Nilson já chegou, tem que falar com o Nilson, senão ele disse que ele virou Sim, Gasparzinho, viu? Nildão, um beijo para você. Aldinha Aldinha, também. Dona Aninha, Rita. que massa, a galera da rede aí, Rede Anísio Teixeira em peso. É isso aí. Importante, né? Importante. Pelo menos isso. Com certeza. Estava falando, Marcão, que hoje é um dia triste, né? Na verdade, é uma semana triste. Perdemos 2 professores, grandes professores. Hoje à tarde, Exato. aqui era tarde, não sei aí, a notícia inesperada do professor Jaime Sodré. Nossa, Uhum. eu só posso dizer que tá difícil, tá pesado, viu? Tá pesado, Eu mas também precisamos ter Também esperança, soube hoje né? à tarde. Exato. E realmente tá um ano difícil, né? Um ano difícil, um ano que parece que não passa. E assim, cada dia, né, pessoas boas, É, né, é. indo embora assim, de De repente. repente, tá complicado mesmo, né? Mas vamos ter fé Uhum, que isso vai passar. Infelizmente, as com perdas, certeza. a Uhum. gente não pode fazer mais nada, né? Mas enfim. Vamos falar, vamos fazer Vamos, nossa live, né? Vamos começar. vamos sim. Engraçado, você conseguiu, né, me trazer, que eu Tá vendo? resisti, Tá vendo? Olha só. tenho resistido. Mas, assim, a conversa contigo, né, é sempre muito agradável. Eu acompanhei, né, os colegas, né, você tem uma condição muito tranquila. É um É bate-papo, um né, isso me deixa bate-papo. muito mais à Claro, vontade. com E, certeza. assim, falar de coisas que gostamos, né? É, Que é educação, que é audiovisual, é. que é Estamos, tecnologia. estamos no meio de amigos falando de coisas que nós Uhum, gostamos de fazer, que uhum. é a nossa área de educação, mas também as tecnologias, que estamos aí Exato, exato. já trabalhando há um tempo. Então, assim, não tem nada de novo, é tudo tranquilo, só tem amigos e tá tudo bem. Correto. Estamos à vontade. É isso aí. Marcão, você é um produtor audiovisual de formação e um roteirista. Eu vou começar com uma pergunta. Certo. Você, como roteirista, gosta de acompanhar as gravações do que você Não, roteiriza? não. Por quê? É igual. É o desapego? Você não tem a sensação do desapego? Você não Olha, consegue desapegar? olha É isso? só, durante o processo de criação, né, de escrita e reescrita, a gente fica muito apegado a esse processo. E assim, eu já adquiri uma consciência de que é importante você caminhar até um certo ponto, né? Você fez a sua parte de criação, inclusive, mas o audiovisual, ele é um trabalho feito a várias mãos, né? Então, várias pessoas ali estão criando. Então, o roteirista cria, o diretor vai dar sequência e vai também criar em cima daquilo, o diretor de arte, o produtor, ou seja, toda uma É equipe uma ali que equipe. se envolve no processo tem a sua parcela de criação. E o mais interessante, quando a equipe, como foi o nosso caso, né, nos trabalhos que fizemos, dialoga, briga, mas no fim das contas a gente chega a um consenso e a um norte, é importante que um confie, né, efetivamente no No trabalho trabalho do do outro. outro. Importante. E assim, acho que quando o roteirista ele vai para o set, a sensação que há, e se ele tem a vontade de interferir, é como se o trabalho dele não tivesse muito bem feito, né? Então, assim, ele fez a parte dele, agora vamos ver a criação do outro. É um trabalho coletivo e Coletivo, colaborativo, exatamente. efetivamente. Eu Então, pergunto eu... isso porque, como produtora, eu não gosto de roteirista no set. Porque é o Sim, caso, sim. quando normalmente. Deixa eu dar um beijo à Cláudia, que chegou aí, eu intimei ela então. Ô, Claudinha, beijo. Magali também, direto da Suíça, tá vendo a Olha, tá gente aqui vendo? também. Minha Pronto. prima. É isso aí, beijo para Muito vocês. bom. A gente precisa, viu? Dar umas paradinhas para olhar os Uhum. comentários, porque Nilson ontem disse que ele virou Gasparzinho. Ninguém falava com ele. Enfim. Ô, Então, gente. continuando. Uhum.
às vezes o roteirista ele não tem essa coisa do desapego, e aí ele quer daquele jeito que ele escreveu, e nem sempre é possível, né? E o diretor tem que ter sua liberdade também, e às vezes a gente na produção, né, Cláudia? Às vezes na produção não é possível fazer o que vocês colocam lá no roteiro. Quanto Sim. mais quando o orçamento é pequeno ou não tem orçamento, e a gente tem que se virar nos 30 com o que tem. Uhum. E aí, às vezes, não é possível. Então, por isso foi a pergunta. Mas ótimo, que bom que você é assim. Nós já trabalhamos juntos e realmente não houve esse tipo de problema com você. Isso. Agora tem uma... Já aconteceram coisas assim muito interessantes, né, nesse sentido. Não sei se você lembra, foi uma gravação no lugar onde Castro Alves morou. Não estou lembrado agora bem. Não foi aqui não, foi fora de Salvador. Interior? Eu não estava. Sim. E aí eu escrevi, foi o Jajá da Bahia, o quadro Jajá da Bahia, do intervalo. Isso. Aí eu escrevi o roteiro, né? E o pessoal foi para lá, e Castro Alves, se não me engano. E eu tinha feito umas pesquisas, eu tinha indicado que determinada fala da nossa personagem seria em frente à casa onde Castro Alves morou durante um tempo. E aí acho que não encontraram a casa, teve uma situação lá que, enfim, não conseguiram achar, ou a casa não estava muito legal. E aí eles me ligaram para saber se podia alterar o roteiro. É legal. E aí já vieram com uma proposta. Ó, a casa não ficou legal, mas tem aqui um busto numa praça. Até eu falei, então pronto, vamos fazer no busto. E aí resolveu. E a outra situação, essa eu fui, né? Foi em Lençóis. A gente foi gravar um episódio do Histórias da Bahia, chamado Coronelismo e Cangaço. Nesse você estava. Não estava, não. E aí, eu não estava não? Lençóis, não. Então eu estou confundindo, porque Tuca foi, claro, né? Eu não fui, mas Tuca foi. E aí eu acabei imaginando se eu estivesse lá. Não. Resultado, chegando lá, o personagem central, né, o mestre Griot, ele pegou o roteiro, estava lá revisando as falas, aí tinha uma parte no roteiro que ele não concordava porque ia de encontro, era muito da academia, né? A discussão muito acadêmica, e ele, como mestre popular, ele tinha algumas coisas que iam de encontro àquilo. E comigo estava a professora historiadora, né, que desenvolveu a pesquisa, e aí começaram os dois a discutir, né? Uma defendia a academia e ele defendia a arte popular, e ficou naquele. Aí eu peguei o roteiro e falei assim, peraí, gente, vamos resolver isso, porque o tempo está passando. É o seguinte, a gente pode até depois gravar, de repente, um outro quadro, uma outra peça, onde a gente confronte e traga essa discussão, né? Confronte as opiniões e traga essa discussão. Mas agora vamos fazer o seguinte, nenhuma coisa nem outra, a gente vai suprimir essa fala. Era uma fala que acabou não fazendo falta, vamos suprimir, não vai comprometer o todo, né, o roteiro, e resolvemos o problema, né? Não vamos prejudicar a visão do mestre popular e nem a visão da academia. Agora, depois vocês se resolvem. E foi uma solução que acabou dando ali na hora, né? Mas a interferência foi essa. E assim, eu tenho consciência que todo roteiro ele é uma obra que vai ser alterada, né? Porque nem tudo é possível, às vezes, ser produzido, ser realizado como a gente imagina. Mas é assim mesmo. Acho que o gostoso é isso, quando há respeito, quando há interação, quando há o trabalho objetivando o melhor. Então vamos continuar. Sim, Marcão. Aí vamos falar da TV Anísio Teixeira. A gente falou que todo mundo tem que falar com você também. Seus primeiros trabalhos lá foi com as campanhas educativas, estou certa? Sim, na verdade, a gente passou, né? Todos que conversaram contigo falaram do processo de ingresso, né, da TV, que foi uma seleção pesadíssima, foram semanas, né, de seleção e formação, né? Então, eu já considero aí, nesse momento da formação, como atividades já na TV Anísio Teixeira, voltadas para o audiovisual, porque a gente analisou muita coisa, estudou muita coisa, produziu já, né? Começou a escrever muita coisa, a pesquisar, né? Também. Então, o nosso trabalho já começou ali, no processo de seleção e formação.
Depois disso, tivemos a primeira temporada da TV, que tinham os programas, o Almanac Viramundo, né? Foi a nossa revista eletrônica, o Máquina de Democracia, que era a nossa vertente jornalística, e as peças curtas, que eram os interprogramas, né? E essas peças curtas são assim chamadas porque elas têm em média 1 minuto, né? No máximo 4, mas são as campanhas educativas, poesia de cada dia, poesia ou poesia de cada dia. De cada dia. Poesia de cada dia. Foi do... Estava dentro do Almanac. Dentro do Almanac, Então, essas peças curtinhas. As campanhas, poesia de cada dia, questão de língua, né? Que a gente trabalhava a língua portuguesa, inglesa e espanhola, trazendo algumas dicas, né, muito rapidamente. Etnomatemática, que já era um pouquinho maior, ou seja, eram os nossos interprogramas, né? Então, entre um programa e outro, a gente tinha como publicidade falar de saúde do professor, falar de temas ligados à diversidade, que eram as campanhas, né? Respeito à diversidade, respeito ao idoso, a saúde do professor, questões ambientais. Passava muito pelos temas transversais, né, Marcão? Exato. Poesia, né? A gente tinha muito isso. Tinha meu avô, o circo, né? Que era uma forma de homenagear o nascedouro, né? Vamos dizer assim, o avô da televisão, né? E também valorizar esses artistas, né? Que são muito importantes para a nossa cultura. Então, era isso, né? Eu acabei ficando com esse pacotinho. Na verdade, um pacote cheio de coisas. E, assim, apesar de serem peças curtinhas, mas dava um trabalho, né, para fazer. Mas eu lembro. Era um trabalho porque a gente pensava, né, na temática desses programas, desses interprogramas. Muitas vezes escrevíamos argumentos. Eu cheguei a escrever, depois, daqui a pouco eu conto esse episódio, alguns roteiros das campanhas, e na época existiam produtoras, né, que eram licitadas para poder realizar, né? A gente pensava toda a parte de conceito, né, dos programas, enfim, e eles realizavam. E a produtora com a qual eu trabalhei, né, que ficou responsável de realizar, foi uma produtora complicadinha, e a gente tinha que validar, né, no final, a gente acompanhava o processo, entregava para eles a proposta, né, os argumentos, às vezes até um pré-roteiro. Eles apresentavam a proposta, né, de roteiro e de gravação, a gente validava ou não. E eu lembro que a gente teve, no caso dessa produtora em especial, que voltar, né, refazer, porque a gente não concordava com muita coisa, não contemplava. Exato. Até porque a gente estava fazendo audiovisual para a educação, né? E, assim, eles, às vezes, não entendiam isso. Então, ficou um ir e vir, às vezes, meio complicado, mas que, no fim das contas, se resolveu. É importante a gente, sempre eu estou lembrando isso, porque tudo que a gente fala, esse material a gente está usando o verbo no passado, mas o material existe, está presente, está aí. Sim, tá aí na sim. plataforma Anísio Teixeira para todo mundo assistir. As campanhas são lindas, super tranquila para usar em sala de aula, porque, como o Marcos falou, são interprogramas de 1 minuto, extremamente atuais, não é porque foram feitas em 2009, 2010, acho que isso, né, Marcão? Isso. Que elas não sejam, que já caducaram, que não. São extremamente atuais e podem ser usadas, sim, são ótimas. E vale a pena dar sempre uma olhadinha lá na plataforma. Eu estava lembrando que você participou, acho que você participou do Artefatos também, né? Sim, sim. Do Artefatos, que é um quadro muito interessante do Almanac. No Almanac, porque assim, nós, né, na época éramos 20 professores, e assim, a gente acabou se voltando, né, para algumas partes da produção do todo, né? Mas, no fim das contas, a gente dialogava muito e se ajudava muito e acabava que a gente fazia de tudo um pouco. Sempre foi colaborativo, Almanac, né? Sempre, sempre. Eu acho que essa é a nossa força, sabe, Ju?
Acho que a educação hoje, existem muitas fórmulas mágicas, né, entre aspas, né, muitos visionários, mas para mim, o mais importante, e que ao mesmo tempo é o mais difícil, né, de a gente ver na prática, é o trabalho colaborativo. Se fala tanto em tecnologias, né, avançadas, mas assim, enquanto o professor, o estudante, e também as pessoas que gerem esses processos não entenderem que é importante se estabelecer dessa forma colaborativa de verdade, o diálogo entre estudante e professor, para que eles possam construir coisas juntas, a gente vai ficar eternamente aí nesse problema, né? Não é verdade. Mas é isso. O Artefatos foi um quadro assim que a gente pensou e discutiu muito, porque a ideia era partir de obras de arte, né? E ao mesmo tempo mergulhar na história de criação dessas obras. Se eu não me engano, o Peterson falou, acho que foi nosso piloto, foi o disco Panis et Circens, né? Eu acho que foi o piloto. E ele comentou alguma coisa ontem. E tiveram vários outras obras que a gente partiu delas para pensar o contexto histórico, o processo criativo, né? Os comentários que foram feitos na época, né? E que ainda, como é que isso reverbera hoje. A gente pensava muito em ofertar para a comunidade escolar esse olhar sensível, né, para a arte, para a história, até porque a arte ela é reflexo, né, da história. E aí teve um episódio de cinema do Super Outro, né, do filme Super Outro. É verdade. E foi que se discutiu, né, cinema a partir desse filme de um cineasta baiano, que é o Edgar Navarro, e outras coisas, né, que permeiam a construção desse filme, né, dessa obra. E assim, em todos os episódios que a gente trabalhou. Então, o Artefatos é um quadro pelo qual tenho muito carinho, e existem outros também. Mas, como eu sou também das artes, né, eu sou professor de inglês e de literatura, né, de letras. Então, assim, a arte é minha gasolina, minha motivação. Acho que, como disse Nietzsche, né, sem música a vida seria o erro. E eu tendo música aí como arte numa perspectiva ampla. É o que está nos salvando agora, né? Verdade. E Marcão, ontem a gente até conversou sobre isso, mas já no finalzinho com o Peterson, da necessidade da gente divulgar esses quadros no Almanac, porque no intervalo a gente já tem os quadros separados, e esses quadros ficam dentro do Almanac, e como é um programa de 26 minutos, as pessoas não conhecem, não sabem. Então a gente tem que divulgar esses quadros, que são quadros muito ricos. É o Bahia Sim, é o Artefatos, é o Anônimos, o Superação, e principalmente Artefatos. Você sabe que o Almanac foi objeto de pesquisa do meu mestrado, e eu falei de alguns quadros desse do Almanac, e eu gosto muito também. Também é um amigo meu, como máquina, a minha escola, o máquina e o Almanac. Então, são muito interessantes, e eu propus isso, o Geraldo sempre fala, em tentar separar depois esses quadros do Almanac para ser postados na plataforma separadamente, até para facilitar o trabalho do professor em sala de aula, né? Correto. Porque o Almanac, ele é uma revista eletrônica e tem esses quadros que são curtinhos, né, Ju? Acho que em média devem ter o quê? 4, 5 minutos. Então, eles foram pensados exatamente para que o professor ele possa levar para a sala de aula e utilizar um quadro desse como um disparador da sua aula, né? Ou seja, não é uma obra fechada, muito pelo contrário, ela traz uma problematização que deve ser continuada pelo professor e pelos estudantes na sala de aula. Essa questão da separação, né, de tirar esses quadros da revista, coitado de Geraldo. Ele ficou, né, de fazer isso por vontade própria. Creio que ele parar, mas vamos tentar ajudá-lo também, né, nessa empreitada, porque a gente também está envolvido com um monte de coisa. Mas eu queria aproveitar, né, para quem está aí assistindo, se quiser anotar, esse material que a gente sobre o qual a gente está conversando aqui, ele está na plataforma Nísio Teixeira. Pede para alguém Você que pode aí digitar nos comentários o endereço, Nildo, São Carlos, quem está aí. Nildão, Carlinhos, se alguém puder digitar aí nos comentários o endereço.
Você pode ir, né, pelo Google, botar lá plataforma Anísio Teixeira, vai aparecer, ou ir direto no endereço que é pat, né, pat.educacão.ba.gov.br. Marcão, RAI também. Antes da gente falar sobre o seu projeto em Camaçari, eu queria que você falasse sobre o blog da rede, porque a gente vem conversando esses dias todos e a gente não falou ainda do blog. Uhum. E é o blog, uma coisa muito interessante, né? A plataforma, ela engloba, né, vários projetos, várias ações da rede Anísio Teixeira, né? Tem a TV, tem a rádio, tem o blog, tem os conteúdos, né, digitais, que são hoje já passam os 10 mil conteúdos. E o interessante é que esses conteúdos estão todos lá disponíveis para download e são livres, né? O professor que tiver interesse, ele pode baixar o que ele quiser utilizar na aula dele, colocar no pendrive, utilizar, como ele pode também, caso haja uma internet boa, né, na escola, assistir diretamente da plataforma. Temos também ferramentas livres, né? É bom que se diga isso. A gente trabalha com licença livre, em que o estudante ele pode aprender a editar vídeo, áudio. Tutoriais, né? Os tutoriais, fazer exatamente isso. O blog é uma ação da Rede Anísio Teixeira, em que a gente tem vários textos, inicialmente produzidos por nós, né, professores, sobre temas variados, né, temas transversais, temas comemorativos, temas atuais. Então, assim, esse problema que a gente está vivendo agora, né, da pandemia, logo que começou, com certeza, temos lá escritos, né, nossos falando sobre isso. Então, é um ambiente em que o estudante e o professor eles vão encontrar também, como disparadores, esses textos, né, que partem de pesquisas e que tem um olhar, né, do professor para que possa, de alguma forma, ajudá-lo, né, na escola, tanto o professor quanto o estudante. E aí, durante alguns anos, a gente seguia assim, né? Todos nós escrevíamos para o blog. A gente não fica fazendo sempre as mesmas coisas, né? A gente vai sempre buscando ampliar. E aí, o blog chegou um momento que a gente sentiu a necessidade de fazer alguns experimentos e começar a abertura desse blog, né? Para que estudantes e professores pudessem também colaborar. O ano retrasado, na verdade, a gente fez uma experiência chamada colaboração estudantil, em que íamos nas escolas, fazíamos oficina de criação. Oi? Íamos em algumas escolas, né, porque era uma ação piloto na época. Eu estava lá. Conversavam. Isso. No Lomanto você estava, você, Val, Mônica. Pedro Calmon. Isso, nós fomos lá, conversamos com a diretora, com os coordenadores, com os professores. Uma coisa interessante é que a gente dialoga, né, com os nossos colegas ali direto. Quanto mais direta puder ser a conversa, melhor. E aí a gente pediu, né, a colaboração deles e a gente ofertou uma oficina. Fizemos a oficina e na escola, no turno oposto, eles tinham aula de manhã, os meninos, né, do ensino médio, e à tarde tinha algumas oficinas, alguns cursos, e um deles era de redação. E aí os meninos começaram a escrever textos, né, e mandar para a gente. E a gente tem, claro, os critérios, né, a questão da autoria, de respeito à autoria, de fazer citações direitinho, né, de não usar termos que venham, de alguma forma, prejudicar alguém. Enfim, a gente tem lá nosso código de ética, e a partir daí a gente avaliava os textos e publicava, né? Uma foto lá do estudante, devidamente autorizada, o nome, a escola. Então, eles se viam nesse processo, isso é uma coisa muito legal, muito boa. Mais para frente, sentimos a necessidade, inclusive com esse movimento, de avançar um pouquinho mais. É o que a Ana lembrou agora, Ana Rita. A gente criou o Rede em Movimento, ou seja, além de tudo que a gente faz, né, lá na rede, no nosso setor de trabalho, a gente ia a campo ouvir, né, produções das escolas,
produções interessantes, exitosas, é, relatos, né, significativos para a educação, tanto de professores quanto dos estudantes, e a gente fazia pequenos vídeos com isso. Aí a gente publicava, né? Então o blog ele ganhou um caráter multimodal, ou seja, tem o texto, tem a imagem, né, a foto, que era o padrão mais básico que a gente utilizava, depois passou a ter vídeo e texto e áudio também. Então a gente já trabalha nessa lógica da multimodalidade mesmo. Então o blog tá aí, tem um material vastíssimo, muito interessante, que vocês podem ter acesso lá também na plataforma. Isso. E, inclusive, o professor pode usar o texto do blog para trabalhar Claro. texto, inclusive, né? E aí, como são conteúdos interdisciplinares, você trabalha muita coisa, né? Muita Exato. coisa. É super interessante. Eu vinha lembrando que a gente não havia falado ainda do blog e você trabalhou diretamente nessa coordenação do blog, principalmente nesse período que começou as produções com os estudantes também. Depois entraram especialistas também, né? Tinham colunistas, assim, não sei se... Eram as colaborações externas, né? Eles mandavam alguns textos e a gente publicava. E estamos abertos a isso, né? Com certeza. A ideia é que é uma rede, né? A gente trabalha nessa perspectiva mesmo de colaboração. Ok. E também tinha as formações com estudantes. Você também participou muito de formações com estudantes. Sim, sim, sim. Na verdade, assim, o nosso caminhar na rede, a gente começou, né, por um processo, como eu falei no início, duríssimo, né, e longo, de seleção e formação. Mas foi muito bom, foi assim, algo ímpar, acho que na vida da gente, né, porque a gente aprendeu muito, né, nesse processo. E a partir daí, depois de termos passado na seleção e já integrado efetivamente a TV Anísio Teixeira, a gente começou um processo de pesquisa, de estudo, né? De cursos, tivemos vários cursos lá dentro, né? Com pessoas do audiovisual. Eu lembro que até professores da UFBA, Yara, Guilherme Maia, Ana Rosa, né? Ana Rosa, Ceci Alves, pessoas que produziam, né, audiovisual de fato, Meire Moreno. Daiane Sena. Então, uma galera assim muito. A quem? Isso, uma galera muito boa. Certo. E aí, Ju e colegas, o que aconteceu? A gente começou a produzir, né? A produzir, e chegou um momento que a gente já produzia, já continuávamos estudando e continuamos até hoje, e começamos a ter um conteúdo, né, para poder compartilhar com os professores, com os nossos colegas e com os estudantes. E aí a gente começou um processo de formação, né? A exemplo lá da Escola de Aplicação, que é uma escola que funciona no Instituto Anísio Teixeira, né? Como o próprio nome diz, Escola de Aplicação. A gente fez algumas formações com os meninos lá, com os professores, e depois expandimos, né? Salvador, região metropolitana e no interior. Geraldo deve ter falado, né, muito sobre isso, sobre as formações no interior. Inclusive, eu não cheguei a viajar agora. Eu não cheguei, oi Lu, eu não cheguei a viajar tanto porque eu trabalho, né, em Camaçari de manhã, então ficava meio preso, né? Fiz algumas poucas viagens, mas eu acompanhei muito, né? Você mesmo, Peterson, Geraldo, Nilson, Geise, viajaram muito e, assim, a gente à distância também aprendeu muito com vocês. Então, as formações, até hoje, né, elas acontecem. Inclusive, os frutos disso, é bom que se fale. A gente tem muitos estudantes que hoje são comunicadores, que são jornalistas. Tem uma menina chamada Tailine, que ela chegou, não esqueço disso. Primeiro dia de formação, a gente faz aqui uma roda, né, para ouvi-los. Né? Primeiro dia é escuta, vamos ouvir, vamos acolher, para depois a gente seguir, né, com os trabalhos. E ela disse, né, chegou a chorar, que ela gostava muito de se comunicar, de falar, e que na própria casa dela os pais não entendiam isso, né, e acabavam limitando essa... Reprimindo. Hoje ela faz
reprimindo, né? Hoje ela faz, se não me engano, comunicação internacional, alguma coisa assim. Ela gravou, né, alguns vídeos, foi até a repórter. Há alguns anos atrás, os encontros estudantis, né, que a gente tinha, ou seja, as escolas, a Secretaria de Educação organizava esses encontros e as escolas da Bahia inteira se encontravam os últimos foram na Arena Fonte Nova. Uhum. E lá nós tínhamos uma mini redação, né, que era um aquário, uma caixinha de vidro, e lá tinham os computadores, os meninos que participavam da formação. E o mais legal, assim, é que eles produziam conteúdo e eles publicavam em tempo real, e a gente ficava só ali babando, né, e acompanhando o que eles aprenderam. E a gente aprendia muito com eles. Eu lembro que quando a gente se reunia antes do primeiro dia de encontro, a gente apresentava para eles a programação. E aí eles olhavam para a gente, vocês é que vão pautar aí o que foi interessante para a rádio, né, para a TV, para o blog. E aí tinha as equipes, eles se dividiam, eles escolhiam, justificavam o porquê de cada escolha, né, para montar suas pautas, iam a campo e a gente acompanhava, voltava, prestava contas, editava ali, já publicava, ou seja, eles mesmos criavam um quantitativo por dia. Um fluxo, né? Era um fluxo produtivo. Era algo que a gente não impunha nada. Eles vinham, vai ser assim, tá legal. E para a gente também era um ponto de pesquisa, porque a gente começava a olhar como eles observam aquilo. Uma coisa é você ter a TV Bahia, por exemplo, cobrindo um evento estudantil, ela tem um objetivo, como qualquer emissora tem. Mas o que é que o estudante tem enquanto objetivo? O que é que ele quer ver? O que é que ele quer mostrar? Sabe? Então, isso para a gente é muito rico. Né? A gente permitir que o estudante de verdade, né? Eu falo isso com muito sentimento, porque às vezes eu vejo muita gente falar do estudante e, na verdade, não permite que o menino se expresse, o menino ou a menina, né? De verdade. Não dá espaço, né? Não dá espaço. Então, acho que ensinar, educar, ir por essa via da liberdade, sabe? Confiar e trabalhar junto. Eu acho que a palavra principal é essa, Marcão, é confiar. Eu lembro que num desses encontros a gente participou com rádio, Carlos e Geise devem lembrar, e eles tinham que preparar o material e a gente tinha que enviar para a educadora, que ia ser veiculado num determinado horário. Então, a produção da manhã era veiculada num determinado horário e a da tarde ia ser no outro dia. E gente, eles cumpriram exatamente, não teve problema nenhum, não falhamos em dia nenhum. E assim, é um compromisso, é isso que eu falo, é o confiar. Um compromisso absurdo e uma animação e uma vontade que é muito bom, muito bom. É estimulante, é muito estimulante esse trabalho, né? Com certeza. Oi, Regi! Ô, Marcão! Parceira aí. Então, vamos lá. E aí, você também trabalha em Camaçari e você levou um projeto de audiovisual em Camaçari. Você é professor de inglês lá, né? Ensino fundamental. Exato. E aí, você tem um trabalho muito interessante lá, né? Conta pra gente. Menina, foi o seguinte. Camaçari, eu trabalho lá com ensino fundamental, né? 2. E, na verdade, eu fui provocado pelos meninos, pelos estudantes. Teve um episódio assim, inclusive eu fiz uma outra graduação, voltei para a faculdade por conta dessa provocação. Um dia eu estava dando uma aula num auditório, né? Eu sempre gostei de fazer coisas diferentes com os meninos, tirá-los da sala, dentro do possível. E aí levei os meninos para o auditório e separei uma peça publicitária alemã, né, mas que tinha lá a legenda em inglês. Então, era o objetivo de trabalhar a língua inglesa, mas, ao mesmo tempo, discutir o conteúdo dessa peça, né, publicitária. E essa peça discutia exatamente o preconceito étnico-racial. Era se eu não me engano, uma situação em que tinham homens negros assim num canto e, de repente, um senhor num carro, um senhor branco num carro, parou, né, num determinado lugar e tentava ligar o carro não pegava, e daqui a pouco esses homens olhavam para o carro, um olhava para o outro,
E aí eles partiram para cima do rapaz. E aí, de repente, abriram a porta do carro, um tirou o homem de vez. E aí, quando ele tirou, o trem passou e levou o carro do rapaz. Na verdade, não, eles empurraram o carro, tiraram o carro também da linha, o trem passou. Ou seja, todo mundo ali estava achando que o senhor estava sendo atacado, né, por aqueles homens. E, na verdade, os homens estavam salvando a vida dele. E aí eu virei para os meninos, né? Antes de trabalhar a questão da língua, eu falei, vamos discutir um pouco o conteúdo, que é interessante. E aí eu comecei a fazer perguntas, e eles foram respondendo, né? Foram falando, e aí eu fiz, poxa, eles sabem muita coisa, eles percebem muita coisa. E daqui a pouco teve um que fez, professor, mas eu achei muito interessante, a câmera mostrava um, mostrava outro, os cortes rápidos. Aí quando ele começou a falar aquilo, eu fiz, poxa, ele transcendeu o que eu queria. Ele já está falando de linguagem. Né? Eu falei, eu tenho que me apropriar disso, eu tenho que entender isso para poder dialogar, porque eles têm lá os aparelhos, né, os celulares, e assim, tem muita coisa que não presta, mas também tem muita coisa boa, e eles estão por dentro. E aí vem a questão da confiança, né, de você parar um pouquinho e olhar o que eles estão olhando, né? E aí eu fiz, eles estão falando já de linguagem, tem que me apropriar disso. Aí eu fui, me matriculei no vestibular da Unijorge e fiz produção audiovisual lá por causa disso. Na TV, claro, eu já estava também nesse processo, né, de estudo, então eu acabei fazendo outra graduação por causa desse menino. E aí, eu sempre gostei muito de tecnologia na educação. Chegou um momento que, lá nessa escola que eu trabalho, é de Gar Santos, lá em Camaçari, chegou a equipe da secretaria para apresentar um protótipo de uma caderneta eletrônica, né? E aí eu comecei a ver lá, reuni os professores na sala de projeção lá de vídeo, eu comecei a ver a proposta e comecei a questionar algumas coisas, né? A primeira coisa que eu perguntei foi, tem rede, né, para sustentar isso nas escolas? Eu fui perguntando várias coisas, aí passou. Aí eu senti até que a pessoa estava dizendo, poxa, o cara está sendo chato, mas não era não, o objetivo não era esse. Eu fui perguntando, passou, foi embora. Aí uma semana depois, me ligaram perguntando se eu não queria trabalhar lá, né? No setor de tecnologia da secretaria. Aí eu fui e de cara era justamente para ajudar na homologação dessa caderneta, já que eu tinha pontuado muitas coisas, e também avaliar outros possíveis equipamentos, né, que pensavam em adquirir, tipo lousa eletrônica, essas coisas, e que, na verdade, a gente sabe que educação não é isso, sabe? A ideia enfim. Aí eu fui, graças a Deus as lousas não foram compradas, né, a gente trabalhou porque existem outras coisas mais interessantes. A caderneta a gente homologou até onde deu, né? E realmente por conta de estrutura ela até hoje não foi implantada, mas eu fiquei pensando em outras questões. Aí chegou uma pessoa também que eu chamo de minha irmã, Regiane, ela tem até o mesmo sobrenome que eu, Regiane acho que Coelho. Ela tá aí, não tá não? Tá aí, deve estar. Ela foi trabalhar, né, no mesmo setor que eu, e a gente começou a pensar, né, poxa, vamos pensar pedagogicamente, como é que a gente pode trabalhar as tecnologias digitais, né, de uma forma, isso é importante, possível nas escolas, porque não adianta você trazer o melhor recurso tecnológico do mundo, pensando em educação, que na escola não vai ter como utilizar, a estrutura para utilizar, sabe? Vamos trabalhar naquilo que é possível, que é real fazer. E a gente começou a pensar, os meninos, de uma forma ou de outra, têm acesso a celular, ficam vendo vídeo, né, compartilhando vídeo, áudio, vivem em rede social. Então vamos entrar nesse universo e propor um olhar crítico por parte deles, né? Então a gente começou a esboçar um projeto chamado Move. Quem tiver aí, é Move, M-O-V-E, pode pesquisar na Google também, né? Move, ou Mostra de Vídeo Estudantil de Camaçari. Que tem muita coisa. Até ontem eu dei uma olhada rápida, tem um monte de matéria que foi feita que eu nem sabia, né? Muitos anos, né? E aí, você vem fazendo, tem muitos anos já.
Na verdade, já acabou. Foram 3 anos. A gente começou em 2014 e fomos até 2016. Foram 3 edições. E aí mudou o governo, você sabe, né? Lembrei daquela música de Marisa Monte. Acabaram tudo, pintaram tudo de cinza. Enfim, o projeto acabou, mas acabou oficialmente, né, enquanto uma ação de secretaria. Mas a semente ficou plantada, isso é bom que se diga, porque até hoje as pessoas cobram, né? Até hoje eu tenho colegas que fazem trabalhos assim em suas escolas, eu mesmo na minha escola faço alguma coisa, e a essência da Move, Ju, era assim, quando a gente esboçou o projeto, tanto eu quanto o Regi, a gente botava a mochila nas costas, no nosso horário de trabalho lá, íamos nas escolas, colega, no horário de AC de preferência, para pegar a galera. Chegávamos lá assim, eu sou professor fulano de tal, sou colega de vocês, a gente está desenvolvendo um projeto, ele não está acabado, vocês querem dar uma olhada? Eles olhavam, a gente queria que vocês colaborassem. E aí, eu sei que nisso a galera começou de fato a abraçar, porque eles se sentiam parte, não era um pacote pronto que caía na cabeça, é isso que eu tenho que fazer. De cima, né? Vocês sabe? têm que fazer, Exatamente. Então, assim, e o fato da gente chegar, de fato, sendo o que a gente é, professor, isso já era. E aí a galera abraçou. A primeira edição, eu lembro que a gente reuniu um grupo de colegas, já ampliou, né? Fechamos a proposta, e aí fizemos a divulgação, que era o seguinte: era uma amostra de vídeo, a gente fazia 3 oficinas, uma com professores, coordenadores e gestores, né, que quisessem, das escolas, a gente falava sobre audiovisual e dava um apanhado geral. Depois, eles tinham que voltar como multiplicadores, né, para orientar outros professores e começar a trabalhar com os meninos. E a terceira oficina era a oficina de edição, que aí, geralmente era o professor e o estudante. Tinha um laboratório maravilhoso na Cidade do Saber, com várias máquinas, então eles iam, a gente passava lá, eram 2 manhãs, dava para fazer. E aí, no final do ano, aí eles tinham um tema, né, que era escolhido também democraticamente. Geralmente o tema abordava a própria cidade, né, de Camaçari. E eles iam para as escolas, se inscreviam, e aí estavam concorrendo, né, a participação na mostra. Aí entregavam, dentro de um prazo, os vídeos, até 5 minutos, versando sobre o tema. A gente convidava pessoas, né, Harrison, inclusive, que é diretor de cinema, e nosso coordenador, ele foi um dos convidados, Nildson participou também como oficineiro, muita gente legal. Então, eles avaliavam os vídeos, eram professores, artistas, técnicos do audiovisual, então era uma equipe multidisciplinar, avaliavam os vídeos, escolhiam, tinha um quantitativo máximo para poder ir para a mostra. A mostra era um cinemão na Cidade do Saber. Então, imagine, aquele teatro lotado, sabe, os meninos, maravilhoso. os meninos vibrando, Jô, e assim, aquilo ali para mim, o fato de chegar ali já estava valendo. E o mais legal, a coisa tomou um corpo tal que tinham escolas, teve um colega nosso chamado João, eu não lembro o nome da escola agora, que ele organizou a MEV, que era a Mostra Estudantil de Vídeos, ou seja, era uma prévia do Move, ele fez na própria escola, massa, aí parou, né? Um dia, convidou a comunidade, e aí nesse dia eles nos convidou, né, eu e Regi e alguns colegas, nós fomos, aí quando cheguei lá eu fiquei arrepiado, porque eu falei assim, meu irmão, o Move já valeu a pena, porque você conseguiu mobilizar toda uma comunidade para mostrar um trabalho autoral dos meninos, sabe, e eles fazendo ali juntos, professores e estudantes. Eu fico arrepiado quando eu falo, não é porque a gente criou o projeto, mas assim, é uma coisa que deu certo, sabe? Que era alegre, que era mágico, que funcionou e que até hoje tem. Que fica semente, né? Que fica semente. Lá, ficou. E quem participou modificou e mudou a cabeça. Mudou. E com certeza tá vendo a educação de uma outra maneira. Isso é super importante. Porque não adianta, né? Tem coisas que realmente não dependem da gente e acabam. Mas o processo fica. O processo fica e o resultado tá nas pessoas. E com certeza... Sabe o que aconteceu? O pessoal lá do Edgar Santos, que estiver aí me ouvindo, deve lembrar. Eu não lembro, eu sou péssimo para lembrar de datas, esses nomes. Mas homem. Assim, teve um. E Ariano. Pronto. Teve
uma aluna nossa, que a gente fez, além da MUV, a gente fazia alguns trabalhos internos, né? O evento da escola, ela fazia cobertura, então eles aprenderam a escrever para blog, a fazer pequenas matérias sobre os eventos da escola. E aí tinha uma menina que ela era muito crítica, assim, né? E aí ela fez um texto, tirou umas fotos, a escola estava com algumas precariedades estruturais, ela tirou uma foto e aí foi nas redes sociais da prefeitura e pau! Publicou na dela e publicou rede, nas redes da prefeitura. Resultado, houve uma melhora, né? O pessoal foi lá para resolver o problema. Eu achei isso fantástico, porque isso é cidadania, né? Ela, enquanto estudante, entendeu o poder que ela tem. Né? Então é isso que a gente, enquanto professor, enquanto pesquisador de tecnologia na educação, tem que propor, né? Fortalecer a cidadania desses meninos, dar voz para que eles possam falar, porque eles sabem muita coisa e, às vezes, muita gente fala que tem que democratizar as coisas que os meninos, mas, na verdade, eles não têm espaço mesmo e a gente tem que dar. E eles têm assim que buscar, ensinar eles a buscar o espaço. Isso. Eu queria que você falasse para a gente suas produções externas, né? Além do seu processo no Movie, da sua participação na TV, Eunice Teixeira, mas você tem produções externas, inclusive eu até participei de uma. Jesus, só você mesmo para me fazer participar. Roteiros que você fez para Cacau do Pandeiro, por exemplo. Então, sim. Fala aí dessas suas produções. Sim. Primeiro, o processo, eu vou começar pelo último. O Cacau do Pandeiro foi uma produção nossa, né? Você, uma excelente produtora, organizou aí um monte de maluco. Você e Cláudia. Está vendo? Me perdoe, Claudinha. Talvez talvez seja a parte mais difícil, esse monte de malucos. O Ariano Torto. E aí a gente, além do que fazemos na TV, tínhamos, né, e temos ainda vontade de produzir coisas, né, e sempre com o olhar na educação. E quando a gente fala em produção educativa, é bom deixar claro que não é aquela coisa fechada, né, do pedagogia pesado. Então, dá uma olhadinha lá na nossa plataforma Eunice Teixeira, não que vocês vão ver. Videoaulas. Que são materiais muito legais. E aí, Jô e Cláudia, né, Cláudia Celi, organizou aí, né, produziu esse processo do documentário, né, Cacau do Pandeiro, o Mundo na Palma da Mão. Que Cacau, depois de uma pesquisada, vale muito a pena. Ele é um percussionista, né, um pandeirista, vamos dizer assim, um mestre da cultura popular. Já tem mais de 90 anos, né, Ju? Se eu não me engano. E ainda está aí. Já vai fazer. Né? Acho que já tem. Acho que sim. Vivo, acho que é de 911. Produzindo, tocando. Se eu não me engano, Carlinhos Brau, Juliana Ribeiro. Tem uma galera que ou foi aluno ou de alguma forma passou, né, por ele nessa arte. A gente fez um documentário, né, sobre isso e a parte que me coube foi organizar o roteiro desse doc. Além disso, teve um trabalho, ainda enquanto estudantes lá no curso de produção audiovisual do Ani Jorge, do qual me orgulho muito, porque chegou assim uma demanda, foi um trabalho sobre demanda, né? Que era para tínhamos que falar sobre alienação parental. Eu lembro que era um tema que a gente pouco conhecia, né? Tinha ouvido falar aqui na Bahia, e que o Ministério Público que demandou isso, pedindo que fizéssemos pequenos vídeos abordando esse tema. E aí, nossa turma, né, que era uma turma grande, se dividiu em alguns grupos e vamos fazer. O meu grupo, eu lembro que a primeira coisa que eu disse vamos entender o que é isso. Vamos pesquisar. Na segunda reunião, a gente já sabendo o que era, né, alienação parental, que é um crime, né, uma violência, né, contra a criança, um dos genitores, ou homem ou mulher, usar a criança contra, caso se for o pai, contra a mãe e vice-versa. E aí eu disse para a galera assim, é uma coisa pesada, é uma coisa triste, né, uma violência, mas vamos tentar fazer algo bonito falando desse tema. O pessoal estranhou, né? Minha equipe era uma galera que já trabalhava em televisão, assim, das antigas, e muito do jornalismo, então eles queriam muito aquela coisa, né? Se é violência, vamos mostrar, vamos... Aí eu fiz, não, velho, vamos fazer algo bonito,
poético, mas não Sensibilidade, da sua raso. sensibilidade, né? Algo que toque, né, por essa emoção, tá? Fizemos, né? Eu escrevi o roteiro, fizemos, e os colegas também fizeram trabalhos maravilhosos, mas justamente essa sensibilidade, ou seja, o fato de não termos reforçado a violência, isso é importante, né? É a gente falar da violência sem reforçá-la, né? A gente trouxe algo com uma profundidade que provocou uma reflexão, mas sem reforçar isso, sem precisar martelar. E aí ganhamos, né, como o melhor filme na época, vídeo na época sobre o tema, ganhamos um prêmio lá do Ministério Público. Se eu não me Aí na engano, sequência, Viviane Peterson, atores? sim. É bom falar isso. Coisa de estudante, né? Produzir audiovisual tem muitos desafios, né? E um deles é o desafio financeiro. É caro fazer quando você conta com artistas, né, reconhecidos, e não que não vale a pena, porque é um trabalho, né? As pessoas estão ali trabalhando e trabalhando bem, merecem ser remuneradas por isso, sim. Mas a gente não tinha dinheiro e tínhamos que fazer, tínhamos a vontade. Eu lembro que contamos com a colaboração de Peterson, dos amigos, né? Viviane, que também é uma atriz. Peterson não é ator, é fotógrafo, mas topou fazer. Viviane é atriz. Bem. Ele é um ator. Minha sobrinha, que na época era muito pequenininha, acho que tinha 4 anos, né? Era uma criança. E na verdade, a única atriz de verdade do processo era... Não, as duas atrizes, na verdade. Viviane e a protagonista, né, que era a Naya. Eu lembro. Naya Costa. Lembro dela. Que ela já fazia teatro. Só. O restante foram os amigos, né? E, no fim das contas, ficou um trabalho muito bem feito, muito bonito. E ganhamos esse prêmio. Aí, na sequência, uma coisa que a gente desenvolveu um outro projeto. Fizemos 2 episódios, um piloto e um segundo, que você participou, como Lígia Barudi, nossa jornalista. Só você para participar daquilo. E um terceiro que a gente começou a gravar. Foi. Tinha esses programas do meio-dia, né? Na época tinha um que era um programa policial chamado Na Mira, que trabalhava com temas policiais. E a série que a gente propôs era... Poxa... Não lembro. Péssimo, tá vendo? Desculpa. Não lembro o nome. Meu Deus do céu. Quem lembra aí, gente? Geraldo, você lembra? Se eu soubesse que eu ia perguntar isso, eu já tinha pesquisado. Poxa, esqueci. Eu sei que era a gente trabalhava com... lá no Instagram. Isso, com temas polêmicos. O primeiro foi... Geraldo até participou, discutir a questão da relação homoafetiva, né? A gente criava toda uma trama em que, no fim das contas, uma menina virava para o pai, né, no momento de clímax da narrativa, e dizia que o pai achava que ela estava saindo com Deus e o mundo, né, namorando com um rapaz que não valia a pena, só que ele estava enganado. Aí, no fim das contas, né, no ponto alto da questão, ela diz: você está errado, porque eu gosto de menina. Eu lembro e aí, também daí. A gente... Dramas Urbanos, o nome da série. Dramas Urbanos. Isso. E aí a gente quebrava ali, né, a quarta parede e ia para a rua. Era uma produção híbrida, né, ficção e jornalismo, vamos dizer assim, enfim. As pessoas na rua davam sua opinião, né? E aí, se sua filha fizesse isso, eu falo povo, o que é que você fazia? Aí eles iam dizendo. Aí, depois de um tempo, a gente voltava para a narrativa e tinha um desfecho. Então, o primeiro foi esse. O segundo que você participou foi sobre... Tinha a ver com violência... E tinha... Quem eram os atores que eu contracenei? Sim. Pepeu, tinha Carlos Pepeu, imagina, Carlos eu Betão. No meio dessas grandes figuras... Ai, meu Deus, do teatro baiano, da dramaturgia do teatro baiano. E eu no meio, dando uma... Engraçado, assim, que
a equipe de produção, quando eu escrevi o roteiro, um colega pegou e fez assim, velho, eu vou conseguir os atores para você. E aí ele me ligou, né? Marcos, vem aqui que você vai conhecer os atores. Aí quando eu cheguei lá, eram essas duas figuras, Carlos Betão Maravilhosos. e o Pepeu. E Ele com o roteiro na mão, né, fez, rapaz, eu topo fazer, legal, tal. E topar. E a gente, assim, fez tudo muito, muito no improviso, mas com muita vontade, né? foi perfeito. E conseguimos gravar. E o tema, dessa vez, se eu não me engano, me ajuda aí, Ju. É que eu não lembro também, eu tenho que assistir de novo. Onde é que a gente O assiste? Tá onde isso? Menina, eu tenho que... Tá nos meus Então arquivos, tem que acho fazer que um tá canal no minha, YouTube, na né? minha Por favor, página, no por meu favor. canal. Eu tenho que fazer, tenho que me Tem que organizar nesse organizar sentido. isso, por favor. Que aí a gente vai lembrar direitinho, porque eu não lembro. Desculpe, eu não lembro. Uhum. Marcão, querido, tá lindo, tá massa, tá ótimo, mas ele tem Uhum. tempo. Então, a gente vai ter que parar aqui, porque senão o Instagram derruba a live. Eu vou dizer que foi maravilhoso, foi Uma muito pena. bom. Uma conversa super legal, que daria outra.